Eu sou Betânia Tanuri, sócia fundadora da Betânia Tanuri Associados, e junto com meu colega, amigo e professor do INSEAD, Joe Santos, nós fizemos 3 grupos privativos de redes de RH, onde nós discutimos os grandes desafios das organizações nesse momento. E vamos dividir com vocês os pontos principais. Tenho muito gosto em estar convosco por este meio e gostaria de começar por observar que a crise que vivemos, o tempo que vivemos, é um tempo muito singular. E é muito singular porque vivemos um conjunto de crises que se encadearam umas das outras rapidamente. E de crises que são, em boa parte, radicais, porque a crise de saúde põe em causa a nossa própria vida, a vida de cada um de nós, e as crises que vivemos põem em causa o nosso modo de viver. E, portanto, eu queria salientar este aspecto, que é de uma crise antropológica, de uma crise cultural, que vai ter, se for eficaz, impacto durante muitos anos. Em uma crise marcada por um grau tão profundo de incerteza, o que garante uma certa estabilidade para as pessoas e as organizações é a cultura. É o que eu chamo do fio terra nesse momento de tanta incerteza. É importante identificar quais são os princípios culturais, portanto, que não devem ser mudados e quais são os comportamentos que devem ser alavancados e mudados neste momento, onde a resistência das pessoas para o processo de mudança naturalmente é menor. Atenção, isso é ciência e arte, identificar o que deve ser mudado e o que deve ser preservado. Que o nosso jeito de ser é o único estabilizador que temos nessa crise, e eu tenho percebido isso desde o início, que sem precedentes, a gente tendo propósito firme, forte, princípios, ajuda muito na tomada de decisão. Então, naquele debate, naquele momento em que você não sabe para que caminho seguir, você olhar qual é o teu propósito, quais são os princípios da organização, ajuda demais. Então, isso tudo que vocês trouxeram, Betânia, os colegas, o Joe, eu acho que reforça ainda mais o papel da área de pessoas e o papel de fazer essas reflexões com as organizações para que a gente saia mais forte com tudo isso e equilibrando aí o cuidado das pessoas com o negócio. Obrigado, Betânia, Joe, pelo convite. Sempre muito bom poder debater aqui um momento tão particular da nossa sociedade. Acho que a diretoria de gente, né, as áreas de RH têm se colocado à prova nesse momento. Acho que temos um espaço muito importante no contexto atual e colocar à prova os nossos valores, a nossa cultura, vem fortalecendo muito a companhia, então fica a reflexão de que todos possam exercitar esse exercício de valores aqui diariamente e a sociedade mude definitivamente daqui para frente. Grande desafio que temos enfrentado agora é esse equilíbrio entre performance e cultura. Então, é um momento de crise, né? Então também equilibrar, né, e buscar a sustentabilidade do nosso negócio. Então, encontrar alternativas, encontrar soluções, encontrar essa agilidade, essa flexibilidade, nesse momento ela é crucial. Então, nós como RHs aí, somos primordiais para passar por esse momento de crise aí. Momento oportuno para a gente fazer mudanças transformadoras, né? Que nós possamos, com este momento, de fato, impactar a vida das pessoas e a vida das empresas com quais nós estamos nos relacionando. Então, eu acho que é muito importante esse momento para isso. Uma provocação que eu gostei muito numa frase que você disse que ninguém é perfeito, mas uma equipe pode ser. Então, eu acho que estabelecer relações de confiança, fortalecer o diálogo franco e poder trazer as pessoas para o hoje, mas sem perder os projetos do futuro, é algo que nós, enquanto responsáveis por gente, comunicação, podemos fazer e ajudar as empresas. Um outro aspecto do tempo que vivemos é a coincidência da crise da Covid-19 com uma outra transformação que vinha ocorrendo na nossa sociedade e nas empresas, que foi gradualmente introduzida pela progressão das tecnologias digitais.
E, portanto, de certa maneira, as duas transformações multiplicam a mudança do nosso modo de vida e do nosso modo de trabalhar. Não só a tornam mais clara, como também aceleram essa transformação. E aqui, claro, a função de RH tem um papel muito importante. Eu acho que toda a tecnologia digital e a transformação que ela traz já vinha nos impondo essa solução cada vez mais coletiva. E eu acho que essas soluções para uma crise dessa envergadura, ela requer realmente a soma desses conhecimentos multidisciplinares e um trabalho em equipe, com muita colaboração, que eu acho que vai ser dois elementos fundamentais para uma reconstrução, não só das empresas, mas também das cidades, dos países, né, dada a abrangência dessa crise que a gente está vivendo. De que eu acho que é o momento da gente consolidar mudanças que estavam latentes e que a crise nos dá a oportunidade de consolidá-las, como, por exemplo, essas interfaces entre as áreas corporativas. Em particular, eu chamo a atenção para a área de RH e de TI, e para também começarmos a aprofundar novas reflexões, como, por exemplo, essa relativa ao que é a nossa vida privada, o que é a nossa vida do trabalho nesse mundo em que o digital e o virtual se impõem. As pessoas vivem hoje o medo e com medo. Medo em relação à própria vida, medo em relação à família, medo em relação à empresa, ao futuro do país, medo em relação às instituições brasileiras que passam por um momento muito complexo. Qual que é a maneira de lidar com este medo? A primeira forma é acolher, perceber que ele existe, admitir que ele existe e identificar elementos que podem estimular a coragem vital que cada um de nós tem dentro de si. É a coragem vital que vai possibilitar que as pessoas possam agir no medo e com medo. Afinal, só é corajoso quem tem medo. Eu tenho visto que a gente está diante do maior momento de aprendizagem aqui dentro desse processo, né, de crise. Eu acho que o medo e a coragem caminham a todo momento juntos, né? Então é super importante a gente ter coragem nesse momento para enfrentar tudo que a gente tem vivido, mas aceitar os nossos medos que vão nos fortalecer a ter esse combustível de forte coragem para enfrentar e sairmos ao final dessa travessia de uma forma muito bacana. Para mim, a coragem para transformar, para fazer diferente, o equilíbrio entre o hoje e o amanhã, e liderar de forma inspiradora, seja no nosso papel de pessoas, seja no nosso papel impactando a nossa sociedade. Para mim, isso nos traz um trabalho muito mais em rede e olhando muito mais o coletivo do que somente individual. O medo, ele nos pede coragem, ele também exige da gente persistência e resiliência, né? Tanto quanto indivíduo, quanto empresa. Acho que esse momento, ele com certeza vai ser lembrado aí no futuro e ele vai moldar aí as gerações futuras. E é importante como a gente vai contar essa história, né? Como é que a gente passa por essa crise e conta essa história lá na frente, né? Quais foram os valores que foram ativados e como a gente foi firmes e honestos com nossos valores durante esse momento de pandemia. Acho que esse aqui é o mais importante. Coragem vital, de ter uma sensibilidade. A gente falou bastante com meus colegas sobre a liderança, mas é bem isso, é ter a sensibilidade de dar esse suporte para o momento em que ninguém sabe aquilo que não sabe, né, o que está por vir. Então, essa questão da produtividade dinâmica, como a gente vai poder suportar essa transformação do ponto de vista de RH e uma sensibilidade para encontrar as oportunidades. A questão de valores versus princípios me toca muito, eu acho uma questão muito importante. É bom vir assim com a parceria da Betânia, que está aí do nosso lado, do Joe, porque é uma questão muito complexa e agora os colaboradores vão precisar de pilares fortes para se sentirem seguros em alguma coisa. Nunca o senso de pertencimento vai ser tão importante nas organizações como agora.
e agora não se pertence a quase mais nada, não se tem os grupos como se tinha antigamente, né? O trabalho, o senso de pertencimento a uma organização é um negócio que a gente vai ter que ter a sensibilidade de saber trabalhar. A função da RH tem que promover a sua própria extensão, o aumento do seu âmbito. Dada a natureza da crise ou das crises que se acumulam, precisa de não só cuidar das pessoas e da organização, como sempre fez, como cuidar também do negócio. Isto é, compreender o negócio, integrar o negócio na sua própria atividade e na sua perspectiva. Porque é essa integração que vai garantir que a função de RH não comete o erro que a função TI cometeu na generalidade das empresas, que foi focar-se no negócio, esquecendo as pessoas e a organização. Acho que a RH nunca foi tão visto como uma área fundamental e parte da estratégia como a gente tem vivido nessa crise. E eu acho que o meu recado, principalmente, assim, vamos cuidar o melhor possível das nossas pessoas para que elas possam estar preparadas para essa transformação que será necessária. A gente não tem outro caminho a não ser realmente transformar o jeito de trabalhar, o jeito de fazer, o jeito de pensar, e a gente precisa ter as pessoas bem para isso. Temos o papel de ser o ponto de equilíbrio da serenidade no momento da gestão dessa crise. Mais do que nunca, a gente tem que mostrar esse papel estratégico como RH nós temos nas empresas, lidando com o medo das pessoas e com o nosso medo próprio. E a gente tem que atravessar com a maior serenidade possível e não perder a oportunidade que essa crise nos traz. Toda crise traz uma imensa oportunidade de desenhar o futuro de uma forma equilibrada, fugindo dos modismos e dos extremismos. O desenho, para mim, a chave vai estar no equilíbrio, no que a gente aprender com essa crise e o que a gente pode moldar o futuro das empresas. Esse é um momento que nós temos que ter a capacidade de refletir profundamente, fazer escolhas e termos posições claras para ajudar as empresas a pensarem e escolherem os seus caminhos. É super importante que a gente possa dar uma mensagem de esperança, porque a crise vai acabar. Então, conseguir sair do turbilhão e olhar para frente, pensar em novas perspectivas, o que eu aprendo dessa crise, como que eu saio mais fortalecido como indivíduo e como organização, é fundamental, e a gente tem um papel importante em ajudar a liderança da companhia a atuar dessa forma. Um dos grandes desafios que vivemos nas organizações neste momento é o nível de exaustão das pessoas. Existem causas publicáveis e causas impublicáveis. Eu vou aqui elencar apenas duas delas. A primeira delas, publicável, é o número de horas que as pessoas estão trabalhando. 24/7, não existe limite entre a vida pessoal e a vida profissional. A segunda causa, esta sim, impublicável, ou mais difícil de ser admitida, é o nível de incerteza que as pessoas vivem. O nível de incerteza por não conseguir reconhecer quais são, de fato, os riscos, quais são as pistas e quais são as decisões que devem ser tomadas. Isso gera um nível de exaustão e de estresse que pode ser disfuncional no nível individual e no nível organizacional. Intensifiquem a comunicação com as pessoas, com os agentes, com os parceiros, com o público em geral. E é o que nós fizemos aqui hoje. A intensificação da comunicação, ela traz o engajamento, ela explica para as pessoas, ela acalma e ajuda a diminuir a ansiedade. Esse foi um grande aprendizado que a gente praticou na CVC Corp desde o começo da crise. Segundo ponto, eu acho que a gente tem que manter um tom otimista de construção. É verdade que a gente está numa crise nunca antes conhecida e que a gente não sabe quando acaba e como acaba, mas vai passar. E aqui a gente tem uma missão grande de modelar uma cultura que ajude a reconstrução, a repaginação dos nossos negócios. Eu acredito que a liderança nesse momento ela precisa começar urgentemente a reconhecer que o normal ele não vai ser mais o mesmo.
E não só entendendo que a nossa organização, né, precisa pensar no cliente, o que esse cliente espera da gente, mas principalmente começar a olhar para a equipe e entender o que a equipe espera da gente. É incrível como os nossos colaboradores, eles esperam uma mudança consideravelmente na liderança, que a liderança entenda que eles agora vão fazer escolhas que vão levar em consideração não somente, né, a vida profissional, mas pessoal, e como é que eles conseguem combinar tudo isso de uma forma cada vez mais intensa. E a liderança precisa se preparar com isso. Então, o autocentrado, né, não vai funcionar mais. E acho que isso está cada vez mais latente, a gente começa a olhar o novo, o que será a nova organização do futuro, mas a liderança ela tem que acompanhar, né? Por mais que ela tenha um dirigente que entenda isso e está puxando isso, a organização é muito grande, então todos têm que estar juntos e isso é fundamental. Necessidade de abrir mão do ego e fazer esta travessia. Só vai ser possível ao líder fazer esta travessia a partir do momento que ele conseguir expor uma vulnerabilidade e propor uma construção coletiva. Ele não tem todas as respostas, mas ele precisa abrir a pergunta de um modo de construção coletiva. Fazer uma grande análise da história da organização e uma conexão com o que a gente está vivendo como pessoa, né? Primeiramente como pessoas, como profissionais, né? Com toda a responsabilidade que a gente tem na gestão de uma organização e aproveitar o momento para fazer uma ressignificação. E com essa ressignificação, diante de tudo que a gente viu aqui, falando de princípios, falando de valores, falando de resistências, né, e dificuldades que os nossos líderes, né, estão atravessando, pensar em conectar tudo isso a uma nova adaptação, a um momento de adaptação. Ou seja, eu destaco 3 palavras: reflexão, significação e uma grande adaptação. Eu não gostaria, em hipótese alguma, que a gente perdesse o conhecimento coletivo, então acho que o nosso papel é, de fato, influenciar para manter o conhecimento coletivo, porque o conhecimento coletivo preserva a inovação e preservar a inovação é perenizar a organização e ao business to society, e a gente tem que pensar nesse momento na saúde e segurança de todas as pessoas, mas sem deixar de influenciar nesse otimismo e nessa perenização para o futuro. A profundidade da função de RH também vai no sentido de entrar na casa das pessoas. Porque, quer no futuro próximo, quer depois, se uma parte do tempo que antes se passava na empresa for passado em casa, trabalhando, a função de RH tem que perceber a casa, tem que perceber a família, tem também que entrar por aí. E isso é uma outra profundidade que, de certo modo, é nova para a função de RH. Vejo que a gente atuou no primeiro momento da crise com muita necessidade de velocidade e tomada de decisão. E agora a reflexão de hoje, a gente possa ampliar, como dirá Lacan, o tempo de compreender, para que a gente possa fazer as perguntas. Por exemplo, o trabalho remoto. O que se ganha, o que se perde? Para que você usa uma ferramenta e para que você usa outra? Quais as melhores escolhas faremos e apoiaremos as nossas empresas e as pessoas que estão conosco a fazer para uma consequência de médio prazo? O aprendizado tem sido muito forte no sentido de buscar sempre o equilíbrio, né? De não... O modelo ideal não é aquele em que todas as pessoas estão em casa e nem aquele que todas as pessoas estão no escritório. Eu acho que a gente tem aprendido aí a conviver com as duas coisas e eu acho que isso será aí uma boa receita para as empresas aproveitarem as oportunidades. O recado para a turma de RH é, primeiro, cuidar das pessoas, a crise exige isso, e as pessoas agora, o trabalho está dentro da casa delas, então precisa ter uma outra linguagem, um outro olhar para a família e para o entorno delas. Mas, em segundo lugar, pensar nos negócios. Eles continuam, têm desafios e essa crise traz muitas oportunidades. Então, é hora do RH também crescer na sua posição estratégica, de desafiar as formas de trabalhar e, principalmente,
desafiar o modelo de liderança existente na sua empresa para essa nova realidade, ajudar os líderes a se prepararem para esse novo contexto. A função do RH agora está presente na casa das pessoas. Nós aqui no AC Camargo, que cuidamos de saúde, da oncologia, temos uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas, e isso é que a gente gostaria de transmitir. Cuide da sua saúde, você tem pessoas que têm necessidades especiais, dê uma atenção para ela. E não se esqueça, o RH presente na casa das pessoas é um novo papel que o RH tem e que precisa assumir de fato esse protagonismo. Nesse contexto todo, falando um pouco também aqui da nossa experiência, e está alinhado com tudo que nós falamos, nós resgatamos muito fortemente um princípio nosso aqui, que é o princípio de cuidar e servir. E adotamos este princípio como uma ação muito forte no dia a dia aqui da empresa. O cuidar e servir não só do cliente, que é o nosso paciente, né? Estou falando do ponto de vista de um hospital, mas o cuidar e servir também dos colaboradores e das lideranças. Então, nós, como RH, buscamos esse princípio, que faz parte, inclusive, das competências organizacionais, como sendo algo engajador e que pudesse fortalecer. E a gente tem visto que isso tem sido, inclusive, transposto para a sociedade, né? Como as pessoas estão mais preocupadas em cuidar uma das outras e servir, mesmo que isso não seja dito desta forma, né? Mas diversas ações de estarem preocupadas. Então, acho que esse pode ser uma alavanca, né, para a gente dar um salto para uma nova forma de comportamento da sociedade daqui para frente. Uma das principais coisas que eu ouvi aqui hoje é que há uma mudança na liderança e que a gente entra numa segunda fase, após 60 dias. Então, daqui para frente, o papel do RH é um papel vital, encontrar aí essas oportunidades, né? E ter a coragem de agir para que a gente possa, de fato, trazer nesses próximos dias, né, um momento diferente nas organizações, porque a gente vai passar agora para uma fase que a gente não é uma fase de curto prazo, mas uma fase mais de decisões de médio e longo prazo. Então, essa para mim é a reflexão que fica dessa hora aqui que ficamos juntos. Obrigada. Joe Santos e eu tivemos muita satisfação em estar com esses 3 grupos, em partilhar com você as ideias-chave pelas quais passamos. Muito obrigada e desejo a você, primeiro, cuide-se. Cuide de você, cuide do seu entorno e enfrente a incerteza da crise, admitindo o medo, mas com muita esperança de construir uma realidade melhor. Esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Mãos à obra.